Bom dia, Igreja do Senhor Jesus. A graça e a paz de Cristo sejam conosco hoje e sempre. A Ele toda a glória, toda a honra, toda a nossa adoração. Nós estamos, como o pastor Roberto falou, nós estamos estudando o livro de Atos, chegando ao final. Praticamente hoje, que nós temos mais uma aula, a professora Tainara falou que desde agosto de 2023, nós estamos estudando Atos. Eu fiz umas continhas, não sou boa de contas, isso corresponde a 16 meses, totalizando 64 domingos, 64 domingos. Mais um que virá, se Deus nos permitir, dia 2 de fevereiro. Eu sei que os irmãos têm aprendido, nós temos aprendido muito com esse livro tão maravilhoso. É o livro que mais fala em viagens missionárias. Paulo viajou grandes distâncias para pregar a Cristo, estabelecendo o cristianismo por todo o Mediterrâneo, o maior mar do Oceano Atlântico, localizado entre Europa, Ásia e África. Como Paulo viajou, como Paulo pregou, que experiências maravilhosas ele teve. E nós não podemos esquecer de como Paulo sofreu pelo Evangelho. A última viagem que Paulo fez inclui uma terrível tempestade. Os irmãos estudaram na semana passada, nos domingos anteriores, com o professor Pacheco, 27, não foi, Pacheco? Uma terrível tempestade e naufrágio. Olha, irmãos, se a gente pega uma chuvinha de nada, a sombrinha, se andamos, não estamos de carro, estamos a pé, a sombrinha vai para cima, nós ficamos molhados, chegamos em casa encharcados, é um transtorno. Imaginem um naufrágio. Por mais que a gente leia, por mais que a gente foque no que a gente está lendo, a gente não faz ideia do que sofreram aquelas 276 pessoas que estavam naquele navio. Foi muita luta. Todo o livro, com 28 capítulos, nos lembra que qualquer que seja a viagem, por terra, por mar ou ar, ou para dentro de nossas próprias vidas, o Senhor está presente. Ele está no domínio. Não importa a viagem que façamos. Não importa se tudo foi bem ou se tudo não foi tão bem. Importa é que nosso Deus está presente conosco. E eu gostaria de começar a nossa reflexão, eu chamo a nossa conversa, a nossa reflexão, lendo alguns versículos do Salmo 139, e eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Salmo 139, os versículos de 7 a 10. Nós vamos ler em conjunto. Podemos começar? O salmista Davi expressa o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Leiam, irmãos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Olha a certeza que nós temos, olha a alegria que nós temos. Onde quer que seja, a mão do Senhor está sobre nós.
O mesmo salmista diz que ele cerca. Eu gosto tanto desse versículo. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim colocas a tua mão. Eu gosto sempre. Parece que eu sempre digo eu recito esse versículo nas aulas em que trago. Porque a gente percebe que a gente não cai, a gente escorrega. O Senhor levanta. Nós somos sustentados pelo Senhor. No capítulo 27, Lucas, o escritor, o evangelista, que foi escritor de Atos, escritor também do Evangelho, segundo escreveu Lucas, ele diz que a grande tempestade dissipou toda a esperança de salvamento. Essa passagem está em Atos 27, 20. E nós vamos pensar, dissipou toda a esperança de salvamento. Dissipar é perda progressiva. Olha, a cada segundo para aquelas pessoas, a cada segundo era a certeza de que todos iam perecer, de que iam morrer. Dissipar significa que a cada minuto há desesperança de salvamento. Já imaginaram, irmãos, uma viagem em que todos estão pensando, vai todo mundo morrer? Não há como. Mas ali estavam servos de Deus que oravam na escuridão, nas trevas ali, sem que vissem sol há muitos dias, sem que vissem estrelas, mas oravam. Mas em contraste com o que nos diz Atos 27, 20, nós podemos ver Atos 27, 44, que diz: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Quantos se salvaram em terra daquela viagem? Todos, 276 tripulantes. Esse salvamento inclui esforços próprios. Os irmãos percebem que a ordem era: se segure nas tábuas, que o navio já tinha sido destruído, nas tábuas, se segure nos destroços. Agora a luta é com vocês. Quem souber nadar, nada. Quem não souber, se agarra aí. Vocês se lembram de que filme que vocês viram? Titanic. Terrível, né? E segure com força, senão você vai afundar. Olha, se eu tivesse nesse navio, claro que eu teria escapado, mas olha, eu não sei se o fôlego teria resistido tanto. Esses esforços próprios, eles nos levam a pensar o que aconteceu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação. Naquele naufrágio, todos tiveram mérito, entre aspas, porque se o Senhor não estivesse com eles, teriam afundados. Foi o Senhor, mas houve o mérito do esforço pessoal, do esforço físico. O Senhor permitiu que eles se esforçassem para que fossem salvos. E nós não temos nenhum mérito na nossa salvação. O que foi que nós fizemos para que nós fôssemos salvos? A salvação não é meritória. Nós não fizemos nada. Tudo resulta do que Cristo fez por nós. A salvação é pela graça. E Paulo, em uma das cartas que ele escreve na prisão, os irmãos sabem quais foram as cartas que ele escreveu na prisão, não sabe? Sabe não? Ah, não. Olha, achei interessante, o meu filho está ministrando hoje lá na igreja dele, ele é assistente de um dos pastores da EBD,
e para a glória do Senhor. A gente não diz que está com orgulho, não existe isso. Mas a gente fica assim numa vibração tão grande e eu estou perdendo a aula dele. Sempre quando eu falto aqui é porque eu estou assistindo a aula dele lá, viu, irmãos? Eu gosto muito de pensar no que o pastor Aldenor uma vez nos disse. Nós não somos tribos, nós somos reino. Nós somos reino. Onde quer que nós estejamos, nós somos reino de Deus. Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus para Ele. Aí ele preparou um joguinho. Isso também faz com que ninguém durma. Um joguinho com perguntas, isso também faz que ninguém faça pergunta depois. Ele ocupa o tempo todo. Aí ele fez um joguinho com perguntas sobre o texto e mais um presentinho para o vencedor. Ficou todo feliz que em uma das aulas, quem ganhou o prêmio foi ele. Ele disse, o pastor concorreu, mas o pastor esqueceu e ele ganhou o prêmio. Olha, eu nem pensei no prêmio, porque aqui a gente recebe muito prêmio, não é não? Domingo que a gente recebeu aqui, não é? Sempre é assim. Então, o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas das prisões em Roma. Me ajude aí. Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Gente, lendo essas cartas, é uma alegria tão grande. Eu disse assim, como é que pode um homem preso, amarrado aqui pelas algemas, pelo pulso direito, com outro soldado aqui do lado, olha, sem nenhuma privacidade, as necessidades físicas que ele tinha, como é que ficava com aquele soldado ali do lado? Mas um homem cheio de amor, um homem cheio de afeto, cheio de gratidão e cheio de alegria. Quem lê a carta dos Filipenses, que é a carta de alegria, eu disse, isso aqui não foi escrito para uma pessoa que está presa. Mas em todas as cartas, ele destila a alegria do Senhor. E ele nos diz, em Efésios 2, de 8 a 9, e eu vou pedir que os irmãos repitam comigo esses versículos, aparece bem ali, mas eu anoto aqui para não titubear. Vamos ler juntos, Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom, é presente. Que presente Deus nos deu? A fé. A fé. Então é pela graça que nós somos salvos. Não somos salvos porque nos esforçamos por destroços, segurando em tábuas, trabalhando muito, dando esmolas. Não somos salvos por isso, mas somos salvos pela graça do Senhor. O objetivo dessa lição de hoje, segundo a revista Compromisso, é a revista que nos norteia. Ela fala que o objetivo é compreender que para Deus não há portas fechadas, para Deus não há prisões e não há impossíveis para a realização da sua obra. Louvado seja Deus. Nada é impossível, porque a obra é pelo poder do Espírito Santo. Ninguém pode parar. Ninguém pode segurar, ninguém pode pedir, mesmo porque, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. A obra é santa, ninguém pode parar. Nós precisamos saber, nós precisamos compreender o valor dessa obra, que a obra não para, que é o nosso Deus à frente. Precisamos testemunhar de Cristo Jesus em meio às vitórias. Nós testemunhamos em meio às vitórias, mas não só em meio às vitórias, em meio às tempestades, em meio às tribulações. Os irmãos viram ao longo dessas 64
4 aulas, quanto Paulo sofreu, apedrejado, fustigado com vara. Olha, eu disse, meu Deus, esse homem tinha pele de aço, era? Que coisa! Que absurdo! Mas o Senhor estava com ele. Então, nós temos que testemunhar. Estamos sendo vitoriosos em tudo? Testemunhemos do amor de Deus. Estamos sendo atribulados? Testemunhemos do amor de Deus. Estamos em tempestades, há vento forte, aí querendo nos impedir de avançar? Testemunhemos do poder de Deus em nossas vidas. O texto básico para a nossa conversa, a nossa reflexão de hoje, está em Atos 28. Meu Deus, eu marquei e sumiu. Ai, ai. Irmão, você coloque lá na telinha. Isso é porque eu penso que não vai acontecer comigo. Diz assim, olha, isso não acontece comigo. Aconteceu, viu? A gente se perder aqui. Atos 28, nós vamos meditar apenas em 15 versículos, porque cada professor tem 2 aulas. E na próxima, no dia 2 de fevereiro, se Deus permitir, estaremos continuando dos versículos 16 ao versículo 31. Então, o versículo 28, capítulo 28, versículo 1 diz: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Uma vez em terra significa salvos do mar. E isso tudo vocês viram o que aconteceu lá no capítulo 27, Lucas descreve muito bem, não é? Malta significa refúgio. Observe, irmãos, depois de tanta luta, depois de um desespero, de uma angústia, chega num lugar que é um refúgio. Além de ser refúgio, é belíssima, viu? E não fica caro ir para Malta não, viu, irmãos? Andei pesquisando, fica caro não, gasta menos de 10 mil para ir para Malta, viu? Significa mel doce. A ilha de Malta está situada na região central do mar Mediterrâneo, o maior mar ocidental do mundo. Está entre o sul da Itália e o norte da África. Malta é um lindo, pequeno e menor país do continente europeu, repleto de belezas naturais. Malta é um país. Malta é famosa por seu mel de abelhas, seus frutos, seus tecidos, seus edifícios construídos em grande parte a partir de rochas calcárias. Por isso, a cor bege é predominante. A beleza aqui está bem visível, não é? Eu tenho certeza que os irmãos vão lá no Google, vão pesquisar essas imagens, vão sentir vontade de viajar para Malta. O versículo 2 nos diz assim: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os bárbaros eram habitantes da ilha que falavam a sua língua nativa. Eles falavam um dialeto fenício, é uma língua irmã do hebraico. Eles não falavam grego e nem tinham a civilização greco-romana. Pensamos assim, eles conheciam o Senhor, eles eram tão caridosos, olha o que eles fizeram. Trataram com singular humanidade. Em outras versões, nós encontramos não pouca humanidade, com extraordinária bondade,
extraordinária bondade. Tem uma explicação para isso aí? Por que todos foram tratados pelos bárbaros com extraordinária bondade? O próprio versículo nos diz, o versículo 2 nos diz, a parte B. Quem encontra a parte B do versículo, antes de terminar o versículo 2, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Irmãos, é tão interessante nós aprendemos tanto com cada palavra que a Bíblia nos traz. Quantas lições nós podemos aprender sobre compadecimentos. Compadecer-se, o que significa compadecer-se? O que é compadecer? É sentir compaixão, é sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro. Domingo passado, eu me sentei bem aqui atrás, eu não tinha mais lugar, eu gosto de sentar por aqui, mas vim para cá, e eu percebi que havia uma irmã ali. Isso é falta de ética, está falando essas coisas? Ninguém vai nem ouvir, não é? Estavam ali a irmã se abanando, e o pastor presidente olhou e disse assim, eu já estou pensando na climatização da igreja. Olha, o que é isso? Olhar a necessidade. Nós olhamos ao redor de nós e nós podemos ver o que o irmão está precisando. Sempre que vemos alguém que está chorando, a gente chega e, o que foi? Um abracinho, tapinha nas costas, não é? O que o irmão está precisando? Qual é a sua necessidade? Então vejam o valor e a importância do compadecimento. E isso está muito presente no povo de Deus, porque o Espírito Santo já derramou o seu amor no coração de cada um, e nós sabemos sentir a dor do outro, nós sabemos sofrer com o outro. Esse compadecimento nos leva a pensar sobre a providência divina trabalhando nos corações dos bárbaros. Olha, antes que aquele barco, que aquela proa encalhasse ali, naquela areia, como se fosse assim, daqui você não vai mais sair, é aqui que você vai ficar. Eles perceberam, estamos numa ilha. O Senhor já estava trabalhando nos corações dos bárbaros, dos habitantes da ilha, que alguns chamam de, os indígenas chamam de indígenas, alguns intérpretes chamam de indígenas. O Senhor já estava trabalhando no coração deles. O Senhor já estava preparando aquelas pessoas para receberem aquelas 276 aqueles 276 encharcados. Sabe o que é encharcados, irmão? Quando a roupa faz charcos, poças d'água na roupa. Vejam quanto frio estavam passando. Quanto sofrimento ali. Lucas não diz se eles expressavam as suas necessidades, como fez aquele cego de Jericó. Alguém lembra o nome daquele cego? Bartimeu. Aquele cego, percebendo que havia um movimento ali, ele disse, o que está acontecendo? É Jesus que está passando. E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele expressa a sua necessidade. Aqui, os náufragos, Lucas não diz se eles expressam as suas necessidades. Eu estou com frio, estou me tremendo todo, além da fome, eu estou com náuseas, porque eu passei muito mal, eu estou tonto. Lucas não diz. Eu lendo assim, eu disse, gente, por que o Lucas não foi não deu mais detalhes? Eu queria saber muito mais, eu queria saber mais um pouquinho. Mas Lucas não se prendeu a detalhes. Ele tem um foco. O foco é Jesus. O foco é a ação do servo de Deus fazendo a obra de Deus. Por isso ele não se prende a detalhes. Mas não é pecado a gente ficar imaginando, não é? Conjecturando. E aquele cego que clamou
Jesus chega para ele e diz... Alguém sabe o que foi que Jesus disse? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Qual era a necessidade do cego? Queria ver. Qual era a necessidade dos náufragos? Qual era? Aquecer. Eles estavam com fome, eles estavam com frio, eles estavam molhados. Então, o que é feito para suprir essa necessidade, essa carência? O que foi feito? O versículo vai nos dizer. Mas antes disso, eu quero que os irmãos pensem na importância de estarmos atentos às necessidades de quem está ao nosso redor. Há uma necessidade que é muito deixada para lá. É a necessidade de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o seu valor. Eu preciso reconhecer o que você faz. O que você faz para o Senhor? Eu tenho que reconhecer e eu tenho que ser grato por aquilo que você fez. Às vezes, deixamos para lá. Podemos pensar também, podemos compartilhar o que as pessoas fazem conosco. Mas nós podemos compartilhar aquilo que é de ruim, que as pessoas fazem de ruim conosco. Irmãos, sou bocão. Eu falo. E eu sou chorona. Não faça nada de ruim comigo, não me magoe, que eu conto tudo para Jesus. Quanto mais próxima a pessoa é da gente, mais a pessoa nos fere, mais pisa no nosso calo. E há uma pessoa que eu estou todos os dias com ela. E essa pessoa gosta de pisar nos meus calos. Gosta de... é o temperamento. Eu já disse assim, olha, quando a pessoa não é tão boa, é ela que sofre. Quando a pessoa é cheia de... Quando a pessoa fere, os feridos ferem. A pessoa só fere porque ela é ferida também. E ela sofre muito com isso. Aí eu digo assim, tá bom, ela já sabe o que eu vou fazer. Eu vou orar. Eu vou colocar aos pés do Senhor. Irmãos, e eu oro. Eu choro. Jesus, tu está vendo, né, Jesus? Está vendo aí, né? Mas tenha compaixão dela. Tenha misericórdia dela. Porque se ela fosse feliz, plenamente feliz, ela não faria isso. Mas também nós gostamos de julgar. Não está muito ligada às coisas de Deus. Não está estudando a Bíblia. Não está cheia do Espírito Santo. Não está aprendendo, porque se tivesse, não agiria dessa forma. Nós gostamos de julgar, não é, irmãos? E não é pouco não, não é? Não é pouco não. Qual foi a necessidade? Olha... Jesus chega para o cego. Jesus sabia qual a necessidade do cego? Sabia. E por que Jesus fez essa pergunta para ele? Que queres que eu te faça? Jesus gosta da nossa verbalização. Jesus gosta que abramos o nosso coração para dizer a ele o que nós estamos precisando. Pode até dizer aqui, só fala com Jesus para pedir, mas foi ele que ensinou. Pedi, dá-se-vos-á. Buscar e achareis, não é? Então, ele pergunta, que queres que eu te faça? E eu digo para os irmãos, Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua preocupação. Jesus conhece a sua necessidade. Olha, até aquela necessidade de comprar aquele presentinho que não é tão presentinho, porque é carinho. Aí Jesus sabe que a gente nem tem. Mas de repente Jesus dá um jeito. Vai lá, compra, dá para o netinho, não é? Sobretudo o netinho, nesse período. Jesus sabe da nossa arrebentação. Jesus sabe quando nós estamos arrebentados.
Jesus sabe como nós nos encontramos. E essa é a nossa alegria. É saber que nós não estamos sozinhos. É saber que Jesus está participando conosco da nossa dor, das nossas necessidades, das nossas fraquezas e nos fortalecendo. Jesus disse, o Senhor disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, até fracos, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. O versículo 3, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça, observe que a justiça está com letra maiúscula, a justiça não o deixa viver. Pergunta de um comentarista: qual foi o pior para Paulo? O mar ou a víbora? Qual foi, irmãos? Irmãos, senta para cá, porque senão vou ficar fazendo assim, não é? Qual foi o pior para Paulo? O mar ou a víbora? Qual foi? O mar. Olha, do mar foi terrível, podia morrer afogado. Mas a víbora tinha veneno. Era uma serpente venenosa. Questão de segundos, ele podia inchar e cair morto. Olha, coitado do Paulo. Será que ele disse assim: não joguei pedra na cruz? Quase joga, né? Como sofreu. Lucas não diz se Paulo foi picado. Observe que ele não está dizendo se Paulo foi picado, mas por ter afirmado que a víbora prendeu-se-lhe a mão, leva à compreensão de que fora mordido, isto é, fora picado. Os habitantes da ilha, acreditando que ele fora picado pela cobra, expressaram um julgamento. Que julgamento? Aqueles habitantes da ilha de singular humanidade, de extrema bondade, mas julgaram rapidinho. O que foi que eles julgaram? Certamente este homem é um assassino. Paulo foi um assassino, não foi? Vocês sabiam que o inimigo sempre gosta de trazer à mente aquilo que você foi antes para lhe culpar? Olha, você já fez isso, você foi isso. Mas a resposta é: eu fui, mas não sou mais. Eu tive aquela vida, mas não tenho mais. Sou lavado e redimido com o sangue de Jesus. Então não há acusação para o servo de Deus. A palavra nos diz que todos os pecados foram perdoados e foram lançados no mar do esquecimento do Senhor. Assassinato era o crime mais alto que alguém poderia cometer. Ainda hoje, não é? O crime mais alto que alguém pode cometer. E alguém pode cometer o crime de assassinato, pode matar o físico, mas não pode matar a alma. O homem não tem o maior poder. Quem tem o maior poder é o Senhor. O homem pode tirar a vida. O homem pode tirar a vida, pode matar, mas não pode tirar a salvação que o Senhor já entregou. A ajuda prática e humilde de Paulo foi retribuído pela picada da víbora. Veja que Paulo, todo molhado, poderia ter ficado na dele. Não é não? Ora, se os bárbaros os habitantes da ilha estavam colocando gravetos à fogueira para que o fogo não apagasse, para que o fogo não diminuísse. Mas Paulo era proativo. Ele foi lá, pegou um feixe,
foi jogar lá. E a víbora, muito parecida com os gravetos. Olha, irmãos, eu ouvi uma pregação que a pessoa só focou na fogueira e na víbora. Ainda fazia alegoria, mostrando que a víbora pode ser o outro. O outro é uma víbora, aquele crente é uma víbora que pode ser jogado na fogueira para morrer assado. Meus irmãos, alegoria é um perigo, porque há muita ofensa nas alegorias. Os irmãos gostam de assistir pregação, não gostam? Com certeza. Aí é uma tristeza ouvir isso aí. Aí os bárbaros dizem: olha, ele se salvou do mar, mas a justiça não o deixa viver. A justiça era a deusa da vingança. A deusa da vingança agora vai vingar o crime de assassinato que Paulo deve ter cometido. Para ele, a deusa de que vingava os crimes cometidos por Paulo. E por isso consideraram assassino. O destino pegou o criminoso afinal. Pensaram nisso. Olha, se salvou do mar, mas não teve escape. É agora, vai morrer agora. Só que eles não sabiam que Paulo tinha uma proteção. Paulo tinha a proteção do Deus da justiça. Não era a deusa de que iria fazer justiça, mas o Deus de Paulo, nosso Deus Todo-Poderoso, estava com ele e está conosco todos os dias até a fundação do mundo. O versículo 5 nos diz, a reação de Paulo é uma reação calma e serena. O que foi que Paulo fez? Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. E esse versículo nos leva lá para Marcos 16, 18, quando Jesus diz, olha, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Paulo viveu a maior parte do que está escrito aqui, não é? Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Meus irmãos, eu aprendo uma lição tão grande aqui, e eu costumo trazer à minha memória exatamente isso. Diante dos ataques, diante das contrariedades, diante das injustiças na minha vida, porque durante toda a vida a gente sofre muito isso, e quanto mais idade a coisa vai piorando, sobretudo porque idoso é ligeiramente massacrado emocionalmente. Eu não estou desestimulando. É um privilégio ser idoso. A longevidade é um privilégio. Mas nós sofremos. E nós não sofremos pouco, não. A víbora pendurada na mão de Paulo despertou a curiosidade de todos sobre o destino do apóstolo. Vamos ver no versículo 6 o que eles esperavam. 28, versículo 6. A projeção aí, não é? Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser-lhe um Deus. Olha a diferença de assassino para um Deus. De um Deus para o apedrejamento, como aconteceu em Listra, lá em Atos 14. Nós vemos que Deus curou, não foi Paulo que curou,
Deus curou por intermédio de Paulo. Deus usou o apóstolo, mas foi Deus que curou. Curou aquele paralítico de nascença. Estou certa? Quem foi que ministrou o 14? O capítulo 14. Deus curou aquele paralítico. E eles ficaram, povo de Listra, cidade pequenininha, ficaram realmente admirados. Os deuses estão entre nós. Deram logo o nome a Barnabé e a Paulo. Aí Paulo aproveita a ocasião para pregar o evangelho. O que é isso? Eu sou homem igual a vocês, com os mesmos sentimentos. Mas isso que aconteceu, irmão, depois leu 14. Olha que coisa linda está lá. Ao serem as multidões contrariadas, quando Paulo disse, não façam isso, porque eles queriam sacrificar, queriam fazer sacrifício em homenagem àquilo que Paulo havia feito diante da cura. Foi Deus que curou. Aí Paulo se atirou e disse, não façam isso. Rasgou as vestes. Os detalhes os irmãos podem ver lá no capítulo 14. Então, nós observamos que nós lemos que Paulo foi, depois disso, antes não foi Deus, aos deuses. Ele foi apedrejado. Foi tido como morto. Gente, como as pessoas mudam de comportamento, mudam de opinião, ainda hoje, ao nosso respeito. Oh, que maravilha, irmãos, você é uma bênção, você é demais. Quando bênção pura, são todos aqueles que recebem Cristo como Salvador. A palavra de Deus diz, assim deixe brilhar a vossa luz e glorifique ao Pai que está no céu. Crente tem luz, foi Jesus que disse. E glorifique ao Pai que está no céu. Então, Paulo aqui foi considerado assassino e depois foi considerado Deus. Nos versículos de 7 a 9, Lucas fala sobre o que Deus operou por meio do apóstolo. Nós vamos presenciar aqui, nós vamos ler sobre cura imediata. A cura, e a cura por imposição de mãos. Irmãos, ainda hoje, isso acontece? Acontece. Deus usa servos deles para orar e a pessoa ser curada. Deus usa. Deus usa até uma criança. Eu ensinava meu filho quando era pequeno, eu dizia assim, olha, eu não estou passando bem. Põe a mãozinha aqui em mim e ora. Ora por sua mãe. Ele orava. Irmãos, era impressionante. Deus operava assim. E Deus ainda continua operando. Deus é o mesmo. Não é a igreja tal, não é a igreja tal. É o poder de Deus naquela igreja. É o poder de Deus naqueles irmãos que têm o ministério da cura. Paulo tinha o ministério da cura. As curas faziam parte do ministério dele. Lucas não diz se Paulo evangelizou naqueles 3 dias no sítio de Públio, o homem principal da ilha. Nós vamos ler, nós lemos o versículo 6, nós vamos ler agora o versículo, mas eles esperavam que ele, certo? Nós vamos agora ler o versículo 7, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Irmãos, eu só penso no Senhor trabalhando no coração desse povo todo, até daquele homem principal da ilha, que alguns comentaristas dizem que ele era o governador. Era Deus operando no coração deles. Aconteceu, versículo 8, achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio,
Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Claro que aqui não foi Paulo que curou, está subentendido que Deus curou por intermédio do ministério de Paulo. À vista desse acontecimento, olha, a notícia se espalhou rapidamente. Dizem que notícia ruim se espalha, notícia boa também. De repente, todo mundo ali sem ter o WhatsApp, já mandou para o grupo, olha, o pai de Públio foi curado de disenteria, estava com diarreia, estava com febre, e há uma especulação de que aquela febre tinha a ver com o leite das cabras. Aqui o Lucas não diz, os estudos dizem, as especulações dizem, ardendo em febre. Com certeza, muita dor de cabeça. Paulo orou e ele foi curado. Mas aí, ao espalharem a notícia, o que aconteceu? O que aconteceu? À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Você já pensou a fila ali naquele sítio? Ainda bem que sítio é espaçoso, não é? Foi todo mundo para lá. E Paulo, com certeza, mãozinhas sobre a cabeça, orando, clamando e Deus operando. Mas eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, e Lucas não diz, se Paulo pregou, se Paulo pregou o evangelho, se houve conversões, quantas almas se renderam a Cristo, nós não sabemos. Mas tudo indica, pelas outras cartas, nós sabemos, as cartas de Paulo, nós sabemos que ele perdia a oportunidade. Ele não perdia a oportunidade. Lucas não fala, mas com certeza a ilha foi evangelizada. Pastor Roberto, não posso afirmar isso não é? Não está no texto que a ilha foi evangelizada. Eu não posso dizer isso, viu, irmãos? Nós estamos imaginando o que Paulo realizou. E nós sabemos que, não sabemos se houve conversão, se houve pregação, mas nós sabemos que houve gratidão. Observe a gratidão. Vejam o versículo 10. Olha, todos que vieram foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo só um pouquinho do que era necessário. É isso? Nos puseram tudo o que era necessário. Olha a gratidão. Eles viram a necessidade. Qual seria a necessidade a bordo? Então, eles levam como gratidão tudo aquilo de que eles precisavam. Isso é lindo demais, irmãos. Nós aprendemos uma grande lição aqui, a gratidão. Nós somos gratos. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Nós somos gratos às atenções que recebemos dos servos de Deus. Esses irmãos aqui, olha, essas pessoas aqui que acabaram de ser curadas. E agora, o que nós vamos fazer? Nós não pagamos nenhuma consulta. Olha, Ana Nery, quanto é que está custando a consulta? Não pagaram nenhuma consulta, mas vão levar tudo a bordo. Aí nós imaginamos, é que eles levaram a bordo. Não podiam levar um frango para assar, não é? Mas tudo que era água, pão, etc. Aqui aprendemos grandes lições, a lição da gratidão, a lição do coração
agradecido, as atitudes generosas. Irmãos, eu pensei assim, gratidão, coração agradecido, atitudes generosas, valorização, sentimentos, a valorização das pessoas. Aqui dá um verdadeiro proseando com Bíblia e café. É incrível. Irmão, nós temos que pensar mais na gratidão. Nós temos que pensar mais na valorização das pessoas. Estamos nós desvalorizando aquilo que você faz, desvalorizando aquela importância que Deus te deu e que ninguém tira de ti. Isso é muito importante. Valorizando sentimentos também. A narrativa é conduzida para a viagem final. Qual era o destino de Paulo? Qual era o destino? Roma. A narrativa é conduzida para a viagem final, que fora interrompida tão dramaticamente. Não era para ter passado por Malta. A viagem era para ter prosseguido, mas foi interrompida. Por quê? Porque ali havia pessoas que precisavam conhecer a Jesus. Precisavam saber que o Senhor é poderoso, precisavam ouvir sobre Jesus. Por isso acreditamos que Paulo cumpriu a sua missão ali. Não só com o ministério de cura, mas no ministério de pregação. Olha, irmão, pregar não é apenas falar 30, 40 ou não sei quantos minutos aqui, pregando. Não. Se você disser, Jesus te ama, Jesus salva, você já está falando de Jesus. Você está com duas palavras-chave poderosas, porque está falando no nome de Jesus. Não é verdade? Então, recomeçava a navegação ali após 3 meses. Eles ficaram 3 meses na ilha. Estavam prontos para embarcar no 3º navio, o navio alexandrino, o navio do Egito. Lucas descreve a última parte da viagem por mar e por terra. Nós vamos ler agora a última seção, do versículo 11 ao versículo 15. Olha, nós vamos acabar cedo, hein, irmãos? Do versículo 11 ao versículo 15. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Eu tenho algumas observações a respeito disso aqui. Algumas delas estão entre aspas, não são pensamentos meus, palavras minhas, mas estão entre aspas. O que chama a atenção para nós aqui, em um desses versículos, não é o que estava na proa daquele navio, a figura pintada, era uma figura pintada na proa e esculpida dos deuses gêmeos, Dióscuros. Eram os protetores, eram os padroeiros da navegação. Interessante que Paulo não era supersticioso, porque ele podia dizer, eu não vou entrar nesse navio não. Olha essa marmotice aí logo na proa, não entro mesmo, não vou. Não vou nessa não. Aí tem um animal e tem um Deus, estou fora. Mas isso não nos chama atenção. Nem o navegar
em zigue-zague. Ele diz que bordejando era como se... Já pensou? O navio em círculo, em zigue-zague. Gente, que tontura! Que coisa terrível! Nem tampouco a belíssima Siracusa, capital da Sicília, que os irmãos vão dar uma olhada lá nas imagens e vão ver como que era Siracusa. Nem Régio, nem o Porto. O que nos chama a atenção é o que aconteceu em Puteoli. Ali foram encontrados irmãos, ali foram encontrados servos do Senhor. É uma evidência da ampla difusão do Evangelho em torno de 60 depois de Cristo. O Evangelho já havia sido pregado ali já havia uma igreja. Paulo foi convidado a ficar com esses irmãos por 7 dias. Um comentarista diz que o ministério de Paulo na Itália começou exatamente ali, com aquele encontro que ele teve com aqueles irmãos. Paulo havia pregado à igreja, Paulo havia preparado a igreja para a sua vinda anos antes, ao escrever a sua carta aos Romanos. Não sei se eu estou errada, mas aproximadamente uns 2 anos antes, Paulo escreveu Romanos. E que carta linda, não é? Que carta maravilhosa. Agora, os irmãos vão ao seu encontro na Via Ápia, que apontava diretamente para Roma. Aqui um comentarista diz, aquela era a estrada romana mais antiga, mais reta e mais perfeita. Caminhando para a conclusão agora, o último versículo dessa sessão fala da gratidão de Paulo a Deus pelo encontro com os irmãos em Cristo. Irmãos, que dá alegria na gente encontrar irmãos em Cristo, dá sim. Outro dia eu fui a uma igreja lá em Vicente Pires, só para encontrar um irmão que era da escola dominical, que ia ministrar lá. Eu disse, eu não vou perder nada, eu vou lá. Irmãos, na hora em que eu vi aquele irmão, me deu uma alegria tão grande, para matar a saudade. Nós somos assim sensíveis, nós somos amorosos. Então Paulo nem conhecia aqueles irmãos, mas ele se alegrou, ele teve muita alegria, ele teve muito contentamento. O último versículo diz que, vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. A sessão conclui essa primeira parte da final da nossa aula. Estamos no versículo 15. Paulo, quando viu aqueles irmãos, com certeza tinha velhinho no meio, viu? Paulo olha para eles, dá graças a Deus e se sente animados. Por que animados? Porque havia pessoas fortalecidas pela graça do Senhor. Paulo ficou encorajado de saber que a família da aliança estava ali. E que eles foram ao encontro de Paulo, como se fosse encontrar um imperador, como se fosse encontrar uma pessoa tão importante. E tão importante ele era, porque todo servo de Deus, todo ministro de Deus é muito importante para o Senhor. E ele foi encorajado. Observe que aquele que encorajava, agora se torna encorajado. E aqui nós vamos parar, aguardando a próxima lição, dizendo aos irmãos que Deus em Cristo continue enchendo os nossos corações de alegria, de ânimo, de paz, de coragem, e que nós possamos cumprir a nossa missão até que Cristo volte. Amém? Ai,
ter pergunta. Irmãos, vocês têm perguntas? Se tiver pergunta, levanta a mão e eu ou o Fabiano vamos até você e você pode fazer sua pergunta. Perguntas sobre os 15 versículos do capítulo 28. Pastora, não vem, não. Iraneide, eu falo assim por mim. Se eu tivesse conhecendo a vida de Paulo, né, que a gente sabe que ele foi um instrumento ali para cumprir um propósito de Deus. Mas conhecendo a vida de Paulo ali, entre o naufrágio e a mordida da cobra, da serpente, eu ficaria com o naufrágio porque tinha muita gente ali naquele barco. Então, eu acho que Paulo ele era um homem muito cuidadoso, né? Então, pensando nas pessoas, eu acho que o naufrágio era muito mais perigoso do que a víbora. A víbora ele dependia só de Deus. E ali ele estava protegendo muitas pessoas. Você concorda? Olha, eu não sei qual foi o pior, mas o naufrágio realmente foi terrível. Mas Paulo recebeu do Senhor uma mensagem. E ele se acalmou. Ele disse para os irmãos: olhem, nenhum fio de cabelo será perdido, todos serão salvos. Ele encorajou todo mundo ali. Ele já estava encorajado. Ele sabia o que ia acontecer. Que o Deus de poder, Deus da glória, estava com todos ali. E Deus disse, o Senhor disse: eu te entreguei todos. Agora imagine que culto houve ali naquela navegação. Lucas não disse que houve culto, mas nós podemos imaginar o clamor, a alegria de saber que nenhum iria morrer. Aquela perda progressiva de esperança foi transformada na certeza de que todos seriam salvos. Porque essa atitude de Paulo, da fé dele, né? Porque quando a gente vai exercer fé, exerce o quê? Atitude, né? E, assim, em palavras, é fácil a gente falar, mas para nós exercermos a fé, a gente sabe que houve lutas. Então, isso às vezes traz ansiedade. O fato de você exercer a fé não significa que não vem ansiedade, não vem preocupação, entendeu? Então, assim, eu concordo com você, mas, assim, eu fico, no meu caso, se fosse eu optaria mais pelo naufrágio, porque a fé ali dependia exclusivamente dele com Deus. E ali ele tinha que pensar nas pessoas, né? E mesmo ele recebendo uma palavra de Deus, ele teve que ter atitude de fé mesmo. Ele teve que ser firme, porque, né, tinha muita gente ali. Então, a atitude leva, às vezes, a gente fica ansioso, preocupado, que não foi de um dia para outro, não foi de uma hora para outra que aconteceu aquele naufrágio, né? Ele teve ali que se posicionou, recebeu uma palavra de Deus, então ele teve que levar o povo a crer, né? A confiar, né? Que ele tinha recebido uma palavra de Deus. E ali na serpente, dependeu exclusivamente da fé dele, né? Ele que teve que agir e crendo que não ia acontecer nada com ele. Então, assim, estou falando assim, dos piores para mim foi o naufrágio, entendeu? Na minha concepção, eu e Uta, entendeu? Era só isso. Tudo bem. Olha, foi mais um milagre vivido por Paulo. Os bárbaros sabiam que a serpente era venenosa. Questão de segundos ele iria inchar e ia morrer. Ali Paulo viveu um milagre. Mas Paulo sabia que ele tinha promessa. Deus disse que ele ia chegar lá. Que ele ia à presença de César. Que ele ia chegar a Roma. Ele ia temer o quê? Não é? Ele tinha essa certeza. É uma questão de fé pessoal. Fé inabalável. Fé inabalável. E a fé, pela graça sois salvos por meio da fé, a fé é dom de Deus. A fé é presente de Deus. Não há presente maior. Jesus, Espírito Santo, fé
e tudo aquilo, todas as promessas que temos em Cristo Jesus. Irmã Iraneide, aqui, ó. Mairanete, foi uma bênção a sua aula. Gostei muito. Como eu cresci ouvindo essa aula. Glória a Deus. Foi muito maravilhosa, porque Deus é com você. Amém. Né? A gente não pode confiar só no homem. A gente confia em Deus, primeiramente. E eu agradeço. Foi muito boa. Deus te abençoe. Só lhe deu glória. Só vou responder a pergunta que você fez, se Paulo pregou lá na ilha. Pregou e pregou muito, porque pelo amor que Paulo tinha por Cristo, ele jamais ia passar por curandeiro, porque na verdade, quando eles viram que ele não morreu, eles acharam que ele era um Deus, e ele não ia ficar com essa honra de ser um Deus. Ele apresentou ali, eu creio que cada pessoa que ele curava, ele falava: você está curado no nome de Jesus, que veio para salvar, que veio para curar, que veio para redimir dos pecados. E ali ele foi pregando e foi falando, e ele pregou e pregou muito, tanto é que as pessoas gostaram tanto que na hora dele ir embora, proveram tudo para ele levar. Nós falamos que Lucas, no capítulo 28 de Atos, não fala se ele pregou, se houve conversões, fala que houve cura. E nós não podemos falar além do que está ali. Mas eu fiz uma observação também dizendo que pelas cartas de Paulo, nós sabemos que ele jamais perderia a oportunidade de falar de Cristo Jesus. A senhora está certa. Meus irmãos, tenha dó de mim, meus irmãos. Eu tenho perda auditiva. Glória a Deus. Aleluia. Oi, irmão, desculpa aí. Estou brincando. Mas, na verdade, não é bem uma pergunta. É assim, só para enfatizar o quão incrível e maravilhoso Deus nas nossas vidas e nos dá o dom da fé. Há 2 semanas atrás, eu vim aqui na igreja e estava com uma situação muito complicada, assim, aos meus olhos. E qualquer um que estava perto de mim. Mas eu até comentei com a pastora, foi na escola bíblica, e ela falou assim: não, faz um propósito com Deus de oração e tal. E toda a pregação aí, tudo que você ministrou hoje, foi como se estivesse vendo o que eu estava passando. Foi uma tormenta muito grande, como se eu estivesse no mar, e até a minha saúde foi abalada, mas quando a gente ouve a palavra, a gente vê o quanto Deus nos dá o dom da fé, porque a fé não é nossa, né? Então, sempre quando eu oro, eu falo: Senhor,